Olá pessoal, dando continuidade aí às nossas apreciações do quadro de transtorno de personalidade antissocial, existe uma característica nessa psicodinâmica em que, pela defesa que se forma dentro do sujeito, né, nas suas relações interpessoais, muitas vezes há uma divisão interna em que aquele que se relaciona com o outro é uma figura, uma representação, ou muitos aludem mesmo como um personagem, né, do qual a consciência interfere como um jogo de controle interno do que será modulado, do que será apresentado para a sociedade, para o outro. Então, essa divisão interna, imaginem, pode gerar não apenas um representante, uma persona, mas várias, de acordo com o momento, de acordo com o tipo de relação, de acordo com a situação. Então, existe uma consciência dessa divisão, e essa divisão ela é mantida apesar dos jogos de pressão que podem advir dos outros. As pessoas às vezes podem identificar alguma incoerência, alguma inconsistência, e é quando ele vai ou ela vai tentar se defender ou com uma contra-argumentação, que pode gerar até uma confusão mental em quem ouve, ou com um comportamento de fuga, de distanciamento, de afastamento, inclusive local geográfico, que nas extremas situações leva a um rompimento das relações estabelecidas. Então, imaginem que é uma espécie de caleidoscópio em que esta consciência do processamento, da divisão, da administração dos personagens nas suas relações, essa consciência, ela sabe que ela vai administrar enredos, tem conteúdos ali implicados nas relações de amizade, de trabalho, de amor, de afeto. Amor, afeto, sim, lidados de uma maneira própria. Do que a gente já viu aqui em outros vídeos que nós gravamos, né? Há um recurso interno de conter as emoções e até de desacreditar das emoções mais puras, que gerem vulnerabilidade. Nós falamos em outro momento aqui no canal que essa vulnerabilidade ela precisa ser represada, e é por isso e a partir daí que advém isso que a gente está denominando aqui dos personagens, ou seja, uma divisão interna da pessoa com transtorno de personalidade antissocial, que incluem os quadros de narcisismo, do narcisismo perverso, de narcisismo negativo, aonde há o retraimento da possibilidade de catexizar, de estabelecer o investimento, de estabelecer e investir no outro, nas relações. No narcisismo perverso, o investimento que acontece em geral no início dos relacionamentos, ele serve como se fosse uma isca atrativa para a sua presa. Daí muitos autores chamarem essas pessoas de predadoras. Por quê? Porque uma vez que sedutoramente envolvem o seu alvo, dali a pouco começa a descatexizar, ou seja, a retirar esse investimento, esse interesse, esse personagem, essa faceta que se mostrou muito interessada, aos poucos vai recuando para dar lugar à frieza. É aí que vão se formando as quebras, os hiatos, a descontinuidade para quem está a se relacionar com essa pessoa, dessa história que começou a se criar e que de repente pode chegar bruscamente a inexistir. Então, quem
tem a consciência dessa descontinuidade que provoca essa descontinuidade é essa instância consciente do narcisista, do perverso narcisista, que por defesa própria, na medida em que ele desacredita das relações íntegras afetivas, ele provoca isso com quem se relaciona. Então existe um processamento que de nível que a gente pode imaginar, um nível sintático, um nível organizacional da proposição relacional, em que no nível semântico de conteúdo, que vai para uma prática interativa, entram essas medidas de ação e reação por meio de um ou mais personagens. Parece complexo, mas aos pouquinhos, ou quem mesmo já experienciou, já ouviu falar de um quadro assim, vai aos poucos visualizando essa psicodinâmica e principalmente para quem reconhece aqui uma situação vivida já pré-existente, há aqui um exercício de conseguir fazer essa visualização dessa triste percepção dessa divisão, triste para a vítima que foi o alvo do predador. Então, a gente acredita aqui no canal que o esclarecimento, o conhecimento do quadro vai ajudar a trazer uma organização mental para que a angústia que surge das descontinuidades bruscas de uma maneira violenta, que é comum na relação entre as partes, entre uma pessoa de transtorno de personalidade antissocial e outra que não o tenha, precisa e merece ser superado.